Muito boa noite, está no ar mais uma edição do Universo Porto. Como é habitual, juntamos os adeptos no serão de sexta-feira aqui no Porto Canal e vamos então animar uma tertúlia portista na véspera de mais um fim de semana desportivo em tons de azul e branco. Incontornavelmente começaremos com o sorteio da Liga dos Campeões, que decorreu hoje na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça, e que ditou a reedição desse embate dos oitavos de final da Champions da época transata entre Futebol Clube do Porto e Liverpool. Desta vez as equipas vão medir forças nos quartos de final. Abordaremos a partida entre Futebol Clube do Porto e Marítimo, da 26ª ronda da Liga NOS, este sábado a partir das 8h30 no Estádio do Dragão, encontro que antecede a paragem da competição para os compromissos das seleções nacionais. Em destaque neste programa estarão igualmente as acusações a César Boaventura, o empresário ligado ao Benfica e acusado por Lyon de aliciar jogadores do Rio Ave na véspera de um encontro entre o Benfica e o clube vilapecondense na temporada 2015-2016. E haverá ainda tempo para falarmos dos Sub-19, que na quarta-feira derrotaram o Tottenham e estão nos quartos de final da Youth League e também na liderança da fase final do Nacional da categoria. Tópicos que traremos à mesa de debate, hoje com Paulo Salgado e, aliás, com Pedro Cardona e Paulo Bizarro à minha direita e à minha esquerda, o José Correia e o Paulo Salgado. Meus senhores, boa noite aos quatro, bem-vindos. Já vamos à conversa. Para já, o sorteio de que falava, ditou então esse reencontro entre Futebol Clube do Porto e Liverpool, será o 7º frente a frente entre as equipas. Liverpool FC, the five-time winners. Liverpool will play FC Porto. O papel trouxe a notícia que os portistas aguardavam há mais de uma semana. O Liverpool de Firmino, Salah, Sadio Mané e companhia, treinado por Jürgen Klopp, volta a ser o adversário dos Dragões na Liga dos Campeões, desta vez nos quartos de final. Os Reds qualificaram-se para os oitavos com 9 pontos no segundo lugar do Grupo C, que incluía PSG, Nápoles e Estrela Vermelha. Chegam aos quartos de final à custa do Bayern de Munique. Depois do 0-0 em Anfield, a equipa inglesa foi à Baviera vencer por 3-1. Até ao momento, nesta edição da prova, conta com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, marcou 12 golos e sofreu 8. O histórico de confrontos é favorável ao conjunto da cidade dos Beatles. Em 6 encontros já disputados entre os clubes, os azuis e brancos nunca ganharam. Houve 3 igualdades e 3 triunfos ingleses. As duas formações defrontaram-se na Liga Milionária recentemente em eliminatória dos oitavos de final. Na época passada, no Dragão, o Liverpool impôs-se por 5-0, com todos os golos marcados pelo trio da frente, composto por Sadio Mané, Mohamed Salah e Roberto Firmino. 3 semanas depois, em Inglaterra, o empate a 0 levou o Liverpool para os quartos, numa campanha que terminaria em Kiev com a derrota por 3-1 na final da Champions frente ao Real Madrid. Os Reds já conquistaram 5 títulos na principal competição de clubes da UEFA em 22 participações. Futebol Clube do Porto e Liverpool discutem no próximo mês o acesso às meias finais. A primeira mão é em Inglaterra, a 9 de abril, a segunda no Dragão, a 17. Se avançarem para a próxima fase, os portistas enfrentam o vencedor da eliminatória entre Barcelona e Manchester United. Tottenham, Manchester City e Ajax e Juventus são os outros duelos destes quartos de final. Sérgio Conceição reagiu a este sorteio em conferência de imprensa hoje no Olival. O técnico portista destacou a qualidade individual e coletiva da formação inglesa. Muitas equipas neste momento que têm não só a nível de qualidade individual como qualidade coletiva, e estou a falar da equipa do ano passado, da diferença em guarda-redes. O Mati Central não jogou contra nós, não está a jogar, ou seja, é uma equipa que se conhece muito bem, que está muito bem, que identificamos muito bem aquilo que é a sua dinâmica. Futebol Clube do Porto e Liverpool, novamente frente a frente na Liga dos Campeões. A primeira mão será a 9 de abril, em Inglaterra, em Anfield Road. E a segunda mão está marcada para o Estádio do Dragão, no dia 17 do mesmo mês.
Quem sair vitorioso destes confrontos enfrenta o vencedor da eliminatória entre Barcelona e Man United. A primeira mão das meias finais é a 30 de abril e 1 de maio, a segunda a 7 e 8 de maio, rumo à final no Estádio Metropolitano, a 1 de junho em Madrid. O histórico de confrontos é favorável à equipa do Liverpool. Houve já 6 desafios entre as equipas, 3 vitórias para os ingleses e 3 empates, incluindo fase de grupos e oitavos de final. O Liverpool tem então, até ao momento, na presente edição da Champions, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Creio que são números que iremos ver a todo instante. Cá está. Este é o percurso da equipa de Jürgen Klopp até ao momento na Liga dos Campeões. Na qualificação para os quartos de final, o Liverpool empatou a 0 em Anfield Road e foi ganhar a Munique por 3-1 na última quarta-feira. Vamos então à conversa com os nossos convidados, começando aqui pela minha direita pelo Pedro Cardona. Pedro, mais uma vez, boa noite. O que esperar deste duelo entre o Futebol Clube do Porto e Liverpool? Boa noite. É a primeira vez que estamos juntos aqui no programa. É um prazer sempre estar aqui. Boa noite aos meus companheiros de painel e a quem nos acompanha lá em casa. Em relação ao sorteio da Liga dos Campeões que foi efetuado hoje, aquilo que se pode dizer é que, pronto, vamos ter o mesmo adversário da época passada, em que a coisa não correu muito bem. Tivemos aqui um jogo que correu muito mal e depois emendamos um bocadinho no jogo da segunda mão. Mas não havia muito para onde escolher. Nós tínhamos 7 adversários possíveis. Havia 3 que eram, no meu ponto de vista, assim, mais complicados. O Liverpool era um deles. E depois tínhamos, por uma ordem decrescente, tínhamos já outras opções. Mas chegando a esta fase dos quartos de final, torna-se muito difícil e muito complicado estar a escolher a A, B ou C para os quartos de final. Quem chega aqui tem que ter muita qualidade. E o Futebol Porto tem a qualidade, tem a sua qualidade, tem as suas possibilidades. É evidente que não tem igualdade de possibilidades com outros clubes, como aqui há algum tempo o José Mourinho dizia na entrevista ao Porto Canal, dá 12,5%, não será bem assim, mas o Porto, quando entra em qualquer competição, é para vencer, é para dar tudo o que tem. Depois, se consegue ou não, a sorte também ajuda um bocadinho. Uma noite sim da nossa parte e uma noite menos boa da parte do Liverpool pode nos trazer uma boa surpresa. Agora, em relação a esta equipa do Liverpool, aquilo que me parece é que é assim, eu já li algumas opiniões, já ouvi outras, também procurei e procuro sempre ver os jogos da Liga Inglesa. E eles parece que têm um ataque que me parece muito demolidor. Mané, Firmino e Salah, desculpe, parece que... É bem conhecido em todo lado. E chegam com muita facilidade à área contrária. O Futebol Clube do Porto tem a primeira mão em Liverpool e tem que ir para lá sabendo que a grande possibilidade de sofrer golos, há uma grande possibilidade de sofrer golos. E, portanto, o Futebol Clube do Porto tem que ir para lá, fazer o seu jogo, tentar também fazer golos. Que é só dessa forma que pode sair lá com o resultado que abre perspectivas para ainda discutir o resultado na segunda mão. Este Liverpool, na primeira fase, esteve num grupo em que ficou no segundo lugar, com 3 derrotas, mas no campeonato inglês só sofreu uma derrota e foi em casa no Manchester City por vai apenas a 1 ponto da liderança. Exatamente, e já esteve na frente. Acontece um bocadinho o que aconteceu com o Futebol Clube do Porto. Também esteve na frente muito tempo e agora vai em segundo lugar, está por título, obviamente, já não ganha há muitos anos. E por outro lado, em relação ao Futebol Clube do Porto, este ano nós não partimos em igualdade de oportunidades ou possibilidades de jogar esta prova a nível de inscrição de jogadores e a nível de investimento, porque tivemos que cumprir o fair play financeiro que a UEFA nos impôs. Outros clubes parece que têm outras
outras condições para competir. Nós não, nós cumprimos à risca aquilo que está estipulado, estamos a cumprir, estamos a fazer a nossa recuperação e vamos, de certeza absoluta, dar um bom passo e vamos continuar a ter o nosso prestígio internacional. Eu lembro-me que a última vez que nós estivemos nos quartos de final foi em 2015, apanhamos o Bayern de Munique, fizemos aqui uma exibição quase perfeita e lembro-me que foi no dia dos meus anos e estava com o Paulo Bizarro, e o Paulo Bizarro disse assim: esta é a melhor prenda que podias ter, e era, se não fosse aquele golo do Bayern. Vamos ver como é que será este ano. Vamos para já alargar então aqui o debate aos outros convidados. Paulo, boa noite, mais uma vez, bem-vindo. Muita gente falava do Ajax, que seria o adversário mais apetecível, mas como dizia também o Pedro, ainda agora não havia muito para onde escolher. Sim, não havia muito para onde escolher. Antes de mais nada, boa noite a todos os presentes aqui no estúdio, boa noite a todos que nos seguem lá em casa. Antes de entrar propriamente na eliminatória, eu queria realçar o facto que me parece que neste momento é aquilo que mais nós devemos evidenciar, é que estamos nos quartos de final da Liga dos Campeões. E isto deve ser uma coisa que deve ser falada por nós, porque se não formos nós, mais ninguém o faz. O que é que eu quero dizer com isto é que nós vimos numa semana o Futebol Clube do Porto a atingir os quartos de final da Champions League e na semana seguinte vimos o Ronaldo a levar a Juventus ao colo para o mesmo patamar. E o destaque dado pela nossa comunicação social ao feito atingido pelas Juventus teve uma dimensão completamente diferente daquele que foi dado na semana anterior ao mesmo feito atingido pelo Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto é um clube português, quer queiram, quer não, e o Cristiano Ronaldo é um jogador que está numa equipa, um jogador português que está numa equipa estrangeira. Depois, outra coisa que nós também temos que destacar aqui é que realmente o Futebol Clube do Porto está entre as 5 equipas da Europa que já ganharam todas as competições europeias existentes neste momento. A Liga dos Campeões, a Liga Europa, a Taça UEFA, a Supertaça Europeia, a Taça Intercontinental. E isso também é de valorizar. Somos neste momento o clube que está em 11º lugar no ranking dos clubes europeus com títulos conquistados. Portanto, isto não sou eu que estou a dizer, isto são factos. E contra factos, na minha opinião, não há argumentos. Depois, há um clube grande como nós somos, é verdade que um clube se pode medir pelos adeptos, mas também pode ser medido por 3 fatores que me parecem importantíssimos e que são 3 fatores que o Futebol Clube do Porto tem. A competitividade, inegavelmente nós somos um clube e neste momento também uma equipa competitiva, historicamente sempre assim o foi. Somos uma equipa com muitos títulos grandes, muitos títulos ganhos, e isso é outra das coisas que faz de um clube grande, e somos uma equipa com títulos ganhos, não só a nível nacional, como também a nível internacional, e o facto de estarmos sempre a ter presença nas competições europeias e principalmente na Champions League, onde somos das equipas com maiores presenças. Portanto, nós temos qualidade, temos cultura competitiva e estamos sempre entre os melhores da Champions. Já chegamos aos quartos de final várias vezes, estamos mais uma vez. O Liverpool, não sei se quer que fale já, se quer... Não, vamos passar primeiro aqui às primeiras impressões vou ao Liverpool. Do José Correia. José, bem-vindo. De facto, o Futebol Clube do Porto, nesta fase da competição, como eu dizia há pouco, não tem muito por onde escolher. Pois, boa noite a todos. Eu diria que do lote de 7 equipas que podiam calhar ao Porto, havia equipas fortes e havia equipas fortíssimas. O Liverpool faz parte das equipas fortíssimas. Nós sabemos isso. Jogamos com eles há um ano atrás, mas nem é preciso recuar um ano. Há 2, 3 dias, o Liverpool jogou em Munique, e marcou 3 em Munique. Não é? E podiam ter sido mais. Portanto, ele veio aqui ao Porto marcar 5 há um ano atrás, há 2 dias atrás foi a Munique marcar 3. Aquela equipa pequena chamada Bayern de Munique. E, portanto, o Liverpool é de facto uma equipa fortíssima. É uma equipa que me deixou, o ano passado, boas e más recordações. Evidentemente, o vir a nossa casa ganhar por 5-0 é uma péssima recordação. Não é? Isso para todos nós. Nunca tínhamos perdido para as competições europeias em casa por 5-0. Mas no jogo da segunda mão, eu fui a Anfield com um conjunto de amigos. Fomos ver o jogo em Inglaterra
E há coisas que são memoráveis dessa deslocação de portistas à Inglaterra. Eu vou contar apenas um pequeno episódio que tem a ver com o treinador do Liverpool, que durante o aquecimento estava a meio do relevado a olhar para uma das bancadas de topo em que metade eram adeptos do Futebol Clube do Porto. E ele estava a olhar para nós e no fim foram-lhe perguntar porque é que ele estava a olhar para o aquecimento dos jogadores do Porto. Os jornalistas perguntaram-lhe: você estava a olhar para o outro lado, estava a analisar os jogadores do Futebol Clube do Porto que iam jogar, estava a analisar o aquecimento? Ele não. Eu estava a apreciar o espetáculo que estava a ser dado pelos adeptos do Futebol Clube do Porto nas bancadas, que foi um espetáculo memorável ao ponto de, no final, os adeptos do Liverpool, famosos pelo apoio entusiástico que dão à sua equipa, terem aplaudido os adeptos do Futebol Clube do Porto. E, portanto, isso é, apesar de termos sido eliminados e apesar da desvantagem na eliminatória, isso é uma recordação que mostra parte daquilo que o Paulo Pizarro há bocadinho estava a falar. O Futebol Clube do Porto é um clube grande. O Futebol Clube do Porto pode, de facto, perder em casa com clubes como o Real Madrid, já vi o Porto perder em casa com clubes como o Real Madrid, como o Milan, como o Liverpool, ou como o Manchester United. Mas é um clube que é respeitado na Europa. E o que faz do Futebol Clube do Porto grande é os resultados que o Paulo Pizarro há bocadinho falou, mas é os seus adeptos. Os adeptos do Futebol Clube do Porto foram grandes em Liverpool e tornaram a presença do Futebol Clube do Porto em Liverpool uma presença que os próprios adeptos do Liverpool não se esquecem. Nós fomos desde uma praça no centro de Liverpool, a pé, uns quilómetros, até ao estádio. Portanto, os adeptos do Futebol Clube do Porto foram encaminhados pela polícia dessa maneira. E durante o trajeto, a festa e os cânticos dos adeptos do Futebol Clube do Porto impressionaram as pessoas de Liverpool. Que colocavam vídeos no YouTube. E não é muito fácil impressionar os adeptos ingleses. E não, era o que eu ia dizer. E não é muito, porque já muita gente passou por Liverpool. Já muita gente passou por Anfield. Portanto, há aqui sentimentos bons e sentimentos maus. Eu olho para o Liverpool. Obviamente, o Liverpool é uma equipa fortíssima. O facto de nos calharem 2 anos seguidos e da equipa ser praticamente a mesma, eu penso que poderá ser positivo para nós. Porquê? Porque, enfim, o nosso treinador, a equipa técnica do Futebol Clube do Porto, terá analisado ao pormenor aquilo que correu menos bem na época passada e eu imagino que eles farão tudo o que estiver ao alcance para que este ano, pelo menos, tentarem, já não digo anular, mas pelo menos condicionar o Liverpool naquilo que são os aspectos mais fortes. O Pedro há bocadinho falou no trio de ataque do Liverpool, mas o Liverpool não se limita a um trio de ataque. O Liverpool é... Eu costumo dizer, o Liverpool é quase uma máquina de combate a jogar futebol. E é uma equipa que é praticamente a mesma que, se formos ver o 11, até peço, coloquem então no ar o 11 que defrontou o Bayern de Munique na última quarta-feira e vamos ver que é praticamente a mesma equipa que defrontou o Futebol Clube do Porto no dia 14 de fevereiro de 2018 no Dragão, muda o guarda-redes e o defesa central. Foi melhor, não é? Cá está, temos então aqui o 11 e aproveitando já para lançar o Paulo Salgado. Paulo, as primeiras impressões do sorteio, também já considerando esta equipa do Liverpool. Antes de mais, boa noite a todos e boa noite lá para casa também. Eu penso que dentro daquilo que foi o sorteio, a meu ver, que calhou ao Futebol Clube do Porto a segunda equipa mais perigosa. Eu diria que a equipa mais perigosa neste momento seria mesmo o Manchester City, na minha opinião. Claro que podemos pensar no Barcelona e noutras equipas, mas realmente estas são neste momento 2 das grandes equipas do futebol mundial. E fala-se muito do Liverpool de uma máquina de fazer golos, ainda há pouco o José Correia falou do jogo de Munique, mas eu também queria realçar aqui uma coisa a propósito do jogo de Munique, que é importante referir. O Bayern de Munique fez, se eu não me engano, no final da primeira parte tinha 2 ou 3 faltas cometidas, portanto
foi uma equipa muito macia e não se pode ter um futebol macio contra este Liverpool, uma equipa que joga de forma muito intensa. E que se conhece bem, não é, Paulo? Nós aproveitamos já agora para mostrar o 11 que Jürgen Klopp apresentou aqui no Dragão, no dia 14 de fevereiro, e cá está. Muda basicamente o guarda-redes e um central. Eu chamava a atenção aqui, especialmente, que é algo que não é tão falado. Fala-se muito, o Van Dijk foi um defesa central caríssimo, custou mais de 70 milhões, mas para dos dois laterais do Liverpool. O Andy Robertson tem 8 assistências na Liga Inglesa e o Alexander Arnold vai também, se eu não me engano, com 6 assistências na Liga Inglesa. Portanto, são laterais muito intensos, muito ofensivos, muito agressivos. E depois aquele trio no meio-campo, o Henderson, o James Milner e talvez o Wijnaldum, um jogador mais técnico, imprimem uma rotação e uma intensidade ao meio-campo que fazem, de facto, o Liverpool uma equipa difícil de bater, especialmente em jogos que se tornam muito intensos. E nós sabemos que a equipa do Porto é uma equipa que também privilegia a sua intensidade e isto vai obrigar, sem dúvida alguma, um trabalho extra. Depois há aqui 2 diferenças também importantes relativamente ao ano passado, apesar de serem, na frente de ataque, serem os 3 jogadores referência, o Sadio Mané está a fazer uma época ainda acima daquela que fez no ano passado. Por outro lado, talvez o Mohamed Salah não esteja tão goleador, mas também tem 7 assistências na Liga. E o Salah é um jogador que, pela qualidade que tem, pode aparecer a qualquer altura. É um jogador vertiginoso e o Sadio Mané é um jogador que faz muito bem os movimentos de fora para dentro e que pode aparecer na área a marcar e ainda agora no último jogo marcou contra o Bayern de Munique. Por isso são jogadores perigosíssimos que ligam muito bem entre si. Agora, não podemos ver que o Liverpool é uma equipa que tanto se apoia no seu meio campo, como por exemplo no gol que marca o Bayern de Munique, é um passo feito direto, é jogo muito direto, é um passo feito que vem da sua defesa e que o Sadio Mané, com uma recepção fantástica, depois consegue enganar o guarda-redes. E por isso, eu acredito que nesta fase da Liga dos Campeões não há equipas fáceis. É um privilégio para a nossa equipa poder estar nesta fase da Liga dos Campeões. Agora, estamos perante uma equipa que vale, eu não sei se eu tive o cuidado de ver qual é o valor dos ativos, isto é, dos jogadores do Liverpool, e estamos a falar de uma equipa que está avaliada em 950 milhões. Quase 1.000 milhões é o valor desta equipa, que este ano gastou quase 183 milhões em contratações, realçando, principalmente naquilo que vimos, a contratação do guarda-redes brasileiro Alisson, que é um titular indiscutível e que vai na Liga Inglesa com 17 clean sheets, o que significa que são 17 jogos sem sofrer golos. O que faz do Liverpool também uma equipa muito forte a defender. E com muitas... Shaqiri, não é? Exatamente. O Keita, Shaqiri e Fabinho que também trazem mais opções a esta equipa e por isso não há preferências. Claro que eu gostaria de ter visto um sorteio da Liga dos Campeões mais equitativo, isto é, acabou por ser um sorteio que juntou aquelas equipas que eram à partida consideradas mais fortes com as 4 equipas que seriam consideradas menos valiosas nesta fase. Assim sendo, eu diria que vai ser uma fase muito interessante para ver quais são as equipas realmente que vão ser capazes de surpreender nesta fase. Eu acredito, para concluir, que com Casillas na baliza, eu acredito que a nossa defesa também fica mais forte, porque nesse jogo jogamos com o José Sá, nada a apontar ao José Sá, mas a verdade é que eu acredito que na organização da nossa defesa temos José Sá e também temos... Não vamos ter Pepe. Não vamos ter Pepe, mas vamos ter o Militão, que também combina muitíssimo bem com o Filipe. Não temos Pepe, não temos Herrera. Herrera também não temos. Não, no primeiro jogo não temos nem Herrera nem Pepe. O que é que poderá ser diferente desta vez? O facto do Liverpool, ao contrário do que aconteceu na época passada, estar a lutar pelo título em Inglaterra este ano, poderá contribuir para um maior desgaste físico e emocional da equipa de Klopp? Eu não ia muito por aí. Porque eles, o ano passado, de facto, não estavam tão perto do primeiro lugar, mas quando jogaram connosco, eu penso que ainda estavam a uma distância não impossível de chegar ao primeiro lugar. Mas já sem grandes hipóteses. De chegar ao primeiro lugar. Eu diria que o que pode ser determinante é o conhecimento. A equipa é praticamente a mesma, o treinador é o mesmo, e, portanto, o conhecimento que a nossa equipa técnica, o treinador Sérgio Conceição e a equipa técnica têm do Liverpool, isso pode ser muito importante para tentarem perceber aquilo que o ano passado correu menos bem, onde é que houve falhas,
e de que maneira é que este ano se pode tentar corrigir essas falhas. Eu relembro que no ano passado nem entramos mal, não? Nos primeiros minutos até entramos bem, com uma oportunidade de gol, creio que do Otávio, mas depois, depois do primeiro gol... Agora, o Liverpool, enfim, eu vi o jogo com o Bayern, né? A ideia com que eu fiquei é que o Bayern joga a 100 e o Liverpool joga a 200. Portanto, é uma equipa que joga a 200. Nós, no nosso campeonato, o Futebol Clube do Porto é uma equipa intensa, é uma equipa que pressiona muito e joga... Essa é uma das marcas das equipas de Sérgio Conceição, é a intensidade. Só que o ritmo a que nós jogamos no nosso campeonato, que é um ritmo intenso para o nosso campeonato, é um ritmo relativamente baixo quando se compara ao ritmo a que jogam equipas como, por exemplo, o Liverpool. E isso é um handicap à partida. Porquê? Porque o Liverpool está habituado a jogar assim todas as semanas. Ou seja, para nós nos aproximarmos do índice de rotatividade de uma equipa como o Liverpool, é uma coisa em que temos que subir para patamares que normalmente nós não estamos habituados, enquanto que eles, é o normal para eles jogarem àquela velocidade. Quando a equipa do Liverpool recupera uma bola no seu meio-campo, a gente olha para a velocidade com que eles a conseguem colocar perto da área e não é pontapé para a frente. As transições ofensivas daquela equipa é feita a uma velocidade, uma rotação. E por isso é que eu estou inteiramente de acordo com o que o Paulo Salgado acabou de dizer, que é equipas que sejam macias contra o Liverpool e que, portanto, que lhes permitam começar a acelerar no seu meio-campo e não os travam naquelas faltas chamadas cirúrgicas lá atrás, depois é muito difícil, porque depois o que nós vemos muitas vezes é, como não os conseguimos parar no início da jogada, o que nós vemos muitas vezes é os jogadores da outra equipa a correrem atrás dos jogadores do Liverpool. E há aqui um fator importante que eu me recordo do jogo da época passada, que é, este é um tipo de futebol que o próprio tipo de árbitro que existir no jogo pode condicionar, porque um árbitro que deixa jogar, que é algo que eu normalmente prefiro, privilegia este tipo de equipas que recuperam a bola no meio campo ofensivo, no defensivo da outra equipa e torna muito perigoso, porque realmente é um jogo muito intenso. Há aqui uma coisa que o Paulo Salgado há bocadinho disse, 950 milhões que está avaliada o plantel do Liverpool. A do Porto tem 288 milhões. Pronto. Estavas a dizer que eles jogam sempre uma rotatividade muito alta em todos os jogos, não sei o quê, mas eles têm argumentos e têm soluções que nós não temos, não é? Certo. E, portanto, eles podem rodar, de certa forma, mas felizmente é futebol. Apesar de terem 11, não é? Pronto. E, se calhar, têm duas equipas muito, muito bem aproximadas uma da outra. Mesmo assim, apesar da goleada, o Jürgen Klopp, Paulo Bizarro, hoje dizia, em reação ao sorteio, que pôde testemunhar, no ano passado, o caráter e a qualidade do Futebol Clube do Porto, e imagino que se estivesse a referir sobretudo ao encontro da segunda mão, em que o Futebol Clube do Porto deixa uma outra imagem. Sim, efetivamente na segunda mão o Futebol Clube do Porto deixou uma outra imagem, embora nós não possamos aferir propriamente, não sabemos se o resultado aqui fosse um 5-0, se lá seria um 0-0. Agora, também é verdade que o facto de termos estes jogos numa época logo seguinte, eu tenho uma certa esperança, e que não nos estejam a ouvir em Liverpool, que pela facilidade aparente que eles tiveram no jogo daqui e que liquidaram a eliminatória, que de alguma forma nós os consigamos surpreender. Porque também estou convencido que uma equipa como o Liverpool, neste momento, encara o Porto de uma forma diferente que encararia se lhe calhasse um City, um Barcelona. E quem sabe se por aí nós não conseguimos surpreender. É verdade, eu preferiria que a primeira mão fosse no Dragão, precisamente pelas baixas que temos do Herrera e do Pep, que eu acho que se nós conseguiríamos aqui disfarçá-las melhor numa primeira mão em casa do que conseguiremos numa primeira mão fora. Depois, relativamente à equipa, é verdade que a equipa do Liverpool é praticamente a mesma, mas curiosamente a nossa não é a mesma. Ou seja, nós em relação à equipa que no ano passado perdeu por 5-0, em teoria apenas conseguiremos repetir 5 jogadores, que será o Alex Telles, que será o Otávio, o Marega, o Soares e o Brahimi. Tudo o resto daquele 11 inicial nós não vamos repetir. Portanto, no fundo, nós vamos jogar com uma equipa diferente daquela que tínhamos no ano passado e que perdeu por 5-0. Mas acredito que, efetivamente,
Nós vamos, e como disse José Correia bem, erros que nós cometemos no ano passado e que fomos surpreendidos, seguramente nos vamos cometer este ano com o Sérgio Conceição. Aflorou um bocadinho isso hoje na conferência de imprensa. Ele falou nisso, não vamos cometer. Eu acredito que no ano para passado... fecharmos este tema. No ano passado estávamos numa fase em alta, estávamos, à frente do campeonato, e nós ainda não tínhamos encontrado uma equipa no ano passado que, do ponto de vista da intensidade, nos tivesse feito frente. E acredito que entramos talvez aí com um bocadinho de excesso de confiança, acharmos que podíamos naturalmente jogar o nosso futebol sem querer adaptar. E eu até esperava no ano passado que fosse um jogo de 5-3, 3-2, porque fosse um jogo muito aberto, mas realmente fiquei muito surpreendido com a intensidade. É interessante isto que o Paulo Salgado está a dizer, porque eu lembro-me em 2003, 2004, nós tínhamos, o José Mourinho treinou 2 sistemas. Jogava com um sistema no campeonato e chegava aos jogos mais difíceis da Liga dos Campeões e jogava com outro sistema. E a equipa estava perfeitamente treinada nos 2 sistemas, porque ele sabia que havia um sistema que estava mais adaptado à realidade do futebol português, do campeonato português, mas que na Liga dos Campeões eram colocados outro tipo de desafios, outro tipo de obstáculos, e era preciso mudar ligeiramente. E ele tinha isso muito bem treinado. E eu estou convencido que, apesar, obviamente, de não termos o mesmo plantel, o mesmo treinador, mas eu estou convencido que a maneira como... Não é só questão dos jogadores, Paulo. A maneira como o Sérgio Conceição vai jogar este ano vai ser diferente da maneira como jogou o ano passado. E a nossa equipa também já tem outra forma de encarar os adversários também mesmo no nosso campeonato. É obrigada também a ter um tipo de jogo mais versátil. Muito bem, fica então analisado este sorteio e esse desafio diante do Liverpool. A primeira mão será então a 9 de abril em Anfield. Concentramos-nos agora na principal frente doméstica, o campeonato. Sérgio Conceição projetou hoje em conferência de imprensa o encontro diante do Marítimo, este sábado no estádio do Dragão. O técnico portista realçou o valor individual do conjunto madeirense, mas lembrou que este é um encontro em que a iniciativa terá de partir do Futebol Clube do Porto. Eu recordo-me na primeira volta, no final do jogo, tive a oportunidade de dizer que era uma equipa pela qualidade individual que poderia lutar pelos 7, 8 primeiros lugares da tabela classificativa. Isso foi aquilo que eu me lembro de dizer, vocês podem confirmar isso no final do jogo. E não deixe de pensar que é uma equipa que individualmente tem jogadores muito interessantes. E foi agora em janeiro também buscar mais 2 ou 3 jogadores também que deram algo mais à equipe. Esperamos a nós um jogo sempre dentro daquilo que são as equipes que vêm ao Dragão difícil, muito naquilo que vai ser a sua missão defensiva, olhando muito para aquilo que vai ser os seus momentos sem bola. Cabe-nos a nós e de maneira tem sido a panagem da nossa equipa ir à procura do golo e criar situações para podermos ganhar o jogo. Sérgio Conceição em conferência de imprensa na antecâmara desse encontro diante do Marítimo. Olhamos agora para alguns números em torno deste encontro, começando pelos Dragões. Nos últimos 5 jogos, o Futebol Clube do Porto tem 4 vitórias e 1 derrota, sendo que um dos triunfos foi então contra a Roma, valendo a passagem aos quartos da Champions. Quanto à formação do Marítimo, nos últimos 5 encontros, todos para a Liga, soma 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, sendo que o último triunfo frente ao Moreirense foi alcançado após a equipa ter estado em desvantagem por 2-0. Relativamente ao histórico de confrontos entre estas duas equipas, vantagem para os azuis e brancos, que contabilizam 65 triunfos, 16 empates e 13 derrotas. Pedro, a equipa do Marítimo reforçou-se agora neste mercado de inverno, 3 jogadores novos, essa vitória moralizadora perante o Moreirense, mas como realçava o Sérgio, o Porto jogando em casa e precisando de vencer, terá necessariamente de assumir esta partida. Naturalmente que sim, que o Futebol Clube do Porto, quando joga sempre em casa, é obrigado a vencer o jogo. Agora, sabemos que no futebol lá tem resultados possíveis, vitória, empate, derrota, mas não vamos estar a pensar nestas situações. Em relação à equipa do Marítimo, a equipa do Marítimo realmente reforçou-se contra os jogadores.
Mas analisando... Com 4, na verdade. Pronto, mas analisando a equipa e o rendimento da equipa do Marítimo ao longo desta época, está muito abaixo daquilo que seria expectável, atendendo em comparação com outras épocas em que o Marítimo estava sempre ou a lutar pela Europa ou lá perto. E aquilo que se pode dizer do Marítimo é que no início da época, portanto, ele começou a época, fez 10 jogos e fez 10 jogos, 10 pontos, e com o Petit, desde que o Petit entrou, em 15 jogos fez 17 pontos. Portanto, o Marítimo ainda está ali na corda bamba, está no 11º lugar, mas está a 3 pontos da linha d'água e, portanto, está numa situação muito complicada, sob pena de poder descer de divisão. Isso não está livre disso. E, portanto, torna o jogo muito mais complicado do que aquilo que ele é. E o Futebol Clube do Porto sabe que tem 9 finais pela frente. E nós agora acabamos de falar do sorteio da Liga dos Campeões, falamos um bocadinho da equipa do Liverpool, mas neste momento temos que esquecer completamente o Liverpool, temos que nos debruçar exclusivamente no Marítimo. E temos que perceber que estas 9 finais são para vencer. E sabemos que também, o Sérgio Conceição focou isso. Eu hoje tive a oportunidade de ouvir a conferência de imprensa e ele disse que está convencido que se vencermos as 9 finais, à partida seremos campeões. Mas pode não chegar, porque o nosso adversário direto também pode vencer os 9 jogos e, portanto, a igualdade pontual sabemos que estamos em desvantagem. Agora, há uma coisa que aqui o Marítimo tem. O Marítimo, neste momento, fora de casa, neste campeonato, tem 4 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Os últimos 5 jogos fora de casa, o Marítimo ganhou 3. Portanto, já foi muito mais recentemente que o Marítimo começou a ganhar fora de casa. Tem 3 vitórias e 2 derrotas. E depois, há outra coisa que é importante aqui, é que no último jogo, eu por acaso vi parte desse jogo, porque estava em casa e andava a fazer um zap, e disse, este jogo está a ser interessante. Porque o Moreirense pratica um futebol muito apelativo, entusiasmante, e portanto eu estava a apreciar o jogo do Moreirense. E vi relativamente cedo o Moreirense a ganhar 10-0, a ganhar 10-0 na Madeira, e eu disse, olha, isto vai dar goleada. Só que depois o jogo dá uma grande volta e, portanto, o Marítimo acaba por ganhar 3-2. O que é que quero dizer com isto? Esta vitória vem ainda reforçar a confiança do Marítimo. E, portanto, nós temos que entrar com tudo, como sempre, com aquela intensidade, com aquela agressividade que caracteriza a nossa equipa, para levar vencida, ganhar os 3 pontos e criar pressão no nosso adversário, que já joga no dia a seguir. Paulo, este é um Marítimo, de facto, bem mais aflito do que aquilo que vem sendo habitual no Campeonato Português. Que encontro é que espera ver amanhã aqui no Dragão? É verdade, é um Marítimo bem mais aflito, o que não é habitual e que nos pode causar alguma dificuldade. Daí eu achar, e como costumo dizer sempre, para mim o Marítimo é muito melhor que o Liverpool, é o nosso próximo adversário. E o nosso próximo adversário é aquele em que nós nos temos que focar, em que a nossa equipa se tem que focar. E aquilo que eu espero é que a equipa esteja concentrada, esteja empenhada, esteja motivada, porque efetivamente o Marítimo, e com o aproximar do fim do campeonato, e como o Pedro disse, estão a 3 pontos da linha d'água, e portanto qualquer ponto para o Marítimo é neste momento muito importante. E nós, efetivamente, estamos sem margem de manobra, ou seja, nós temos que ganhar o jogo. Espero também que o público do Estádio do Dragão e o nosso Mar Azul, mais uma vez, ajudem a empurrar a equipa para a vitória. Já estavam 46 mil bilhetes vendidos. Sim, é o normal, temos o normal ter casa cheia e até à hora do jogo, garantidamente, vamos ter a casa cheia ali muito perto dos 50 mil lugares que temos capacidade. É verdade que o Marítimo não é uma equipa que para o campeonato cause problemas aqui no Dragão. Nunca nos venceu aqui no Dragão, historicamente. Na Taça da Liga. Para o campeonato, sim, na Taça da Liga. Com Marega. Mas tinha um Marega. Mas a potência do Marega para marcar no Dragão. Exatamente, e portanto desta vez vai marcar do outro lado. Agora é o que eu digo, neste momento mais do que a exibição, mais do que a qualidade da exibição, até porque a equipa também vem, e isso viu-se na feira, de certa forma desgastada, e agora que o campeonato vai parar, o importante e o foco completo da manhã tem que ser em conquistar os 3 pontos. Com mais dificuldade, com menos dificuldade, com um jogo melhor conseguido ou menos bem conseguido, o importante é conquistar os 3 pontos.
José, este é um aspecto importante, é um encontro que antecede o tal interregno para os compromissos das seleções nacionais e é importante o Porto vencer não só pela matemática, obviamente a 9 jornadas do fim, nessa luta intensa com o Benfica, mas também porque depois permite à equipa encarar a pausa com outra tranquilidade. Certo. E para além disso eu acrescentava que o Porto joga no sábado e o Benfica joga no domingo. E vai a um campo onde o Futebol Clube do Porto não passou, onde o Porto empatou. E, portanto, obviamente... E jogar é contra muito um adversário com quem eles perderam. Obviamente é muito importante tentar ganhar os 9 jogos até ao final do campeonato. Este surge numa altura que é particularmente importante pela razão que falou, pela razão do Porto jogar antes do Benfica, fazer uma das deslocações teoricamente mais difíceis que tem até ao final do campeonato, e ser numa semana em que o nosso rival jogou a meio da semana. Portanto, há aqui um contexto que torna este... Jogou 120 minutos. Pronto, mas há aqui um contexto que torna, obviamente, todos os 9 jogos até ao final são jogos muito importantes. São jogos que o Porto tem que fazer o possível e o impossível para tentar ganhar. Este surge num contexto que poderá ser favorável, poderá ser mais favorável do que outras jornadas ao Futebol Clube do Porto, por este conjunto de razões. Além disso, o Futebol Clube do Porto vai jogar com o Marítimo sem que eu saiba praticamente jogadores lesionados entre aqueles que são as habituais escolhas de Sérgio Conceição. Também penso que não tem jogadores castigados e impedidos de serem escolhidos pelo treinador, e há muito tempo que não tínhamos uma semana para preparar um jogo. Sim. Portanto, a equipa vem de uma série intensa de jogos. A equipa técnica teve uma semana para dar algum descanso aos jogadores que são normalmente utilizados e que estão com uma sobrecarga de minutos muito grande. E, portanto, eu acho que há aqui um conjunto de fatores que tornam, de facto, este jogo um jogo crucial, em que acho que estão reunidas as condições para o Futebol Clube do Porto poder ganhar com maior ou menor dificuldade, que é isso que, de facto, é fundamental. E vamos ver depois o que a acontecer uma vitória do Futebol Clube do Porto no sábado, vamos ver o que é que acontece depois no domingo. Paulo, é um Marítimo reforçado, como eu dizia, 4 jogadores novos no mercado de inverno, o Douglas Groli, o René Santos, o Juan Teles e também o Jetterson, o avançado brasileiro. Estamos a ver aqui imagens desse jogo diante do Moreirense, em que a equipa consegue de facto uma grande reviravolta, vai chegar moralizada ao Dragão, mas como dizia também o Sérgio, este tem que ser um jogo que será aquilo que o Porto quiser fazer dele. Sim, tem que ser essa a perspectiva. Eu acredito que o jogo vai depender muito daquilo que a equipa de Sérgio Conceição conseguir fazer. É de facto, o José tem razão, é um jogo em que finalmente tivemos uma semana para conseguir preparar este jogo, e acredito que vamos ter a equipa na máxima força. Eu espero que, apesar do reforço do Marítimo, eu reforçava que acredito que é um jogo em que a equipa vai entrar muito intensa, a dar tudo. E eu espero talvez o regresso de Manafá à direita para poder explorar defensivamente, quer dizer, a defensiva do Marítimo. Eu creio também que há uma ausência, não se tem falado muito, mas a ausência, eu creio que do Ricardo Valente no Marítimo, por um caso qualquer que se está a passar, é uma ausência, a meu ver, um jogador que fez uma época passada fantástica no Marítimo e que... Foi um dos grandes destaques desse Marítimo. Foi um grande... Portanto, é importante ver que o Marítimo este ano teve muitas entradas, portanto é uma equipa que tem passado por diferentes fases. Agora, a recuperação que o Marítimo tem contra o Moreirense também é claramente uma marca do seu treinador, portanto, que também é um treinador cujas equipas nunca desistem, nunca dão uma bola por perdida, e nesse sentido o Marítimo até tem estado melhor defensivamente, quer dizer, contra o Guimarães perdeu 1-0, contra o Sporting empatou 0-0, mas realmente foi um jogo em que o Sporting podia ter perfeitamente vencido esse jogo, e nesse sentido eu espero que o Porto entre com a equipa na máxima força. Não espero uma equipa muito diferente daquela que jogou contra o Feirense na última jornada, mas espero pelo menos o regresso de Manafá à direita para dar mais profundidade e mais velocidade ao nosso ala direita.
Pedro, também apostava em Manafá na direita? Sim, para este tipo de jogo acho que o Manafá dá mais soluções para atacar e explorar o corredor direito com o Corona. Penso que se ajusta mais a este tipo de jogo. Se estivéssemos a falar com uma equipa Liverpool, se calhar a opção recairia num jogador mais defensivo. Agora, Aí não Manafá, tens essa opção do Manafá ao Liverpool. também não podemos ter Manafá, eu sei que não podemos, mas eu estava a falar de tipo de jogador, temos de ter mais cautelas defensivas. Agora, com equipas do nosso campeonato, eu penso que o Manafá é uma boa aposta e tem sido, e já mostrou que isso Eu não acredito que o Oliver vá voltar face ao bom momento de forma do Otávio. É um jogador que eu gosto particularmente, mas também gosto muito daquilo que o Otávio consegue dar à equipa, podendo jogar mais por dentro, jogar mais por fora, e permite aquela dinâmica que o Sérgio Conceição fala muito, dizer que não estamos estáticos num sistema, um sistema que varia de 4-4-2 para 4-3-3, e portanto acredito mas que com o a Oliver presença do fazemos Otávio... mais variações de flanco. Exatamente. E criamos Falta saber. nas alas. Outra questão também é como é que será se Brahim estará no 11 ou não. Eu acredito que eventualmente também estará, mas neste momento acredito que ter o nosso lateral direito Manafá dá-nos mais opções, especialmente nos jogos em casa. José, em relação ao 11 do Futebol Clube do Porto para este jogo, o que é que lhe parece? Meio a brincar, meio a sério, eu diria que o meu 11 é aquilo que o Sérgio Conceição escolher. Serão as minhas escolhas todas, serão essas. Agora, percebo esta opção pelo Manafá. Fará sentido. Eu recordo que no último jogo em casa, que foi contra o Benfica, ele escolheu o Manafá em vez de Militão. Depois com a Roma não podia escolher Manafá, Pedro, porque ele não está na lista da UEFA. E, portanto, não seria surpreendente, tendo ele optado pelo Manafá no último jogo em casa com o Benfica, que também optasse pelo Manafá neste jogo com o Marítimo. Depois, há aqui uma questão, eu sei que ainda falta algum tempo para nós chegarmos ao jogo com o Liverpool, mas nós não vamos ter Herrera para Liverpool. E, portanto, eu não sei se vai ser já com o Marítimo ou se vai ser a seguir à paragem para as seleções que o Sérgio vai ensaiar um meio-campo sem Herrera. Eu diria que o Herrera é um jogador que tem jogado sempre, ele tem jogado sempre, em todas as combinações do meio-campo há sempre Herrera. É um jogador que não se lesiona e, portanto, joga sempre. Mas não vai poder jogar em Liverpool. E, portanto, eu não sei se não faria sentido, ou amanhã, ou a seguir aos jogos à paragem para as seleções, ensaiar num jogo qualquer um meio-campo sem Herrera. Ou o Militão regressar ao centro também. Não é? Mas se reparar numa coisa, para preparar esse jogo. No ano passado, com a lesão do Danilo, era Herrera-Danilo. Danilo lesionou-se gravemente, como nós sabemos todos, e apareceu o Sérgio Oliveira. Certo, mas portanto, penso que será por aí mas, também. Mas, Pedro, eu não estou a dizer... Será o Oliver, será o Otávio, mas há uma diferença, mas há uma diferença entre há uma lesão e tu tens que obrigatoriamente recorrer. A situação em Liverpool é uma situação previsível. Sim, tu já sabes que não vais contar com aquele jogador. Podendo ter um tubo de ensaio, eu concordo que pode acontecer. E, portanto, podes, num dos jogos anteriores, podes pensar, eu não vou ter aquele jogador. Aquele jogador até agora jogou sempre em todas as combinações do meio-campo, mas eu não o vou ter. Portanto, deixa-me tentar experimentar aqui um meio-campo. Não tens margem para isso no campeonato. Lá está, neste momento não tens margem para isso no campeonato. Eu acredito que é mais possível a central eventualmente tirar o Pepe e colocar o Militão num ou noutro jogo a central com o Filipe para preparar o jogo em Liverpool. Isso mostra que há muitas soluções no plantel também. Sim, sem dúvida. Desculpa, muito bem, eu concordo com isso. O central Pepe não pode joga Militão, é a substituição natural. Mas, por exemplo, para Liverpool, preocupam mais a ala direita. Será que vamos jogar com o Maxi? Apanhar o Mané para frente? Nós não vamos voltar aqui a Liverpool, mas porque se nós voltarmos a Liverpool, a equipa, se não houver lesões, está feita. Mas ainda falta porque para Liverpool nós estamos muito limitados. Mas agora vem o Marítimo. Agora vem o Marítimo e tem que ser foco. E acho que, sendo o nosso objetivo principal o campeonato, e é aquilo onde nós temos reais capacidades de o vencer, não há espaço para fazer experiências. E, efetivamente, aquilo que nós vemos é que Herrera funciona em qualquer meio-campo. Estando Danilo, a escolha preferencial é o Herrera e não o Oliver. E, portanto, acho que o Oliver é sempre uma opção muito válida. Acaba por ser uma opção válida, muito válida, que poderá jogar, mas a primeira opção é o Herrera.
e acaba por, em todos estes jogos, vai havendo substituições ao longo do jogo, portanto, a equipa está mecanizada, os jogadores conhecem-se e chegam a Liverpool, até porque provavelmente em Liverpool o sistema será diferente em termos de meio campo e, portanto, não haverá antes espaço para fazer essa experiência. Eu não acredito que Sérgio Conceição faça isso. Apesar dos 15 dias de paragem que vamos ter, apesar disso. Sim, quando eu digo não há espaço, em termos de adversários, de dificuldade dos adversários, é nesse sentido que eu digo que não há espaço. Todos os jogos têm que ser para ganhar, ou seja, porque nós a seguir a este jogo vamos ter 2 jogos com o Braga, logo a seguir, Boa Vista, e está aí o Liverpool. O jogo portanto, para a taça não está confirmado. Sim, não está confirmado, mas em termos de calendário, o que é que nós temos? 2 jogos com o Braga, a recepção ao Boa Vista e estamos E jogos Liverpool. exigentes, de facto. E jogos que são fundamentais para ganhar. Independentemente da equipa que entrar amanhã, nós estamos a 9 jornadas do final do campeonato, já se percebeu que de facto a pressão é muita, o Benfica perdeu 2 pontos em casa, quase ninguém diria que o Benfica iria perder 2 pontos em casa dentro do Belenenses Isso depois de ter ganho no Dragão. Isso é um aviso para o jogo da manhã com o Marítimo. Era isso que eu ia lançar. É um aviso, portanto, ou seja, nós estamos aqui a falar já quase como se o jogo da manhã tivesse ganho, o jogo da manhã não está ganho, não há nenhum jogo antecipadamente ganho, e eu recordo que esse jogo Benfica-Belenenses, o Benfica ao minuto 67, a jogar em casa, contra uma equipa que não tem adeptos, estava a ganhar por 2-0. Então a gente Por pensava 2-0. que E, portanto, é evidente que os jogadores do Porto, de certeza absoluta que não dão o jogo por ganho antes de o disputarem, o treinador muito menos, não é? Penso que se algum jogador do Porto amanhã pensasse que o jogo estava a ganho antes, nem jogava, nem sequer jogava, nem sequer jogava. E, portanto, agora... tivemos essa experiência este ano. Estivemos a ganhar 10-0 a Vitória de Guimarães e vimos todos como acabou a segunda jornada. Perdemos o jogo. Não é? Ao intervalo estávamos a ganhar 10-0. Mas atenção, Paulo, eu quando, digamos, aventei a hipótese de, por exemplo, amanhã, em vez de jogar Danilo e Herrera, jogar Danilo e Oliver, eu tenho total confiança numa dupla de Danilo-Oliver, porque até o ano passado já jogaram juntos. E jogaram este ano já também. Jogaram juntos. E atenção, eu também tenho confiança. É uma dupla mas fortíssima. tendo em casa, se calhar preferia um jogador com mais chegada. Eu É uma também dupla tenho confiança fortíssima e volto ao que disse o Zé Correia logo no início. A minha equipa é que o nosso treinador escolher. Agora, o histórico que nos tem dito é que o Herrera é imprescindível naquele meio campo e, portanto, dificilmente eu estou a ver o Sérgio Conceição, sem motivo aparente, a retirar o Herrera da equipa. Acho que qualquer um de nós com acharia... uma semana de trabalho, acho muito difícil. Não faz. E não acredito que o Sérgio Conceição também tem 3 jogadores no risco para Braga. Ele pode ter que o tirar no próximo jogo. Herrera é um deles. Pode ter que tirar no Lá próximo jogo. Lá está, isso é diferente. Se ele vir um amarelo com o Marítimo, obrigatoriamente tem que o tirar no próximo jogo. Ok, mas lá está, não é com o pensamento em Liverpool que o fará, mas será por uma questão de necessidade. E aí poder-se-á juntar o útil ao agradável. O Sérgio dizia que jogar antes do Benfica acaba por ser um pouco irrelevante porque o Porto tem de se concentrar apenas em si próprio. Eu não acho. Eu acho que... Acha que há sempre aquela pressãozinha que vai ser feita em caso de vitória. É evidente porque é assim. Porque se o Porto ganhar, os jogadores do Benfica, quando entrarem em Moreira de Cónegos, sabem que estão atrás. 3 pontos. E ao fim de 10 minutos de jogo, se não tiverem marcado, sabem que estão atrás. E ao fim de 30 minutos de jogo, se não tiverem marcado, sabem que estão atrás. E, portanto, essa questão é uma questão que, obviamente, os treinadores dizem, todos eles dizem que é irrelevante, mas na cabeça dos jogadores, à medida que o jogo vai andando, os jogadores sabem que naquele momento, se não estiverem em vantagem no marcador, estão atrás. Sim, aumenta o fato, a ansiedade eu acredito que é maior e há que aproveitar estes momentos para colocar mais pressão. Claro. E no ano passado, nós jogámos grande parte dos jogos depois deles. Claro. Este ano... E não era por acaso, Pedro, não era por acaso, que a comunicação sorte. social dizia sempre Benfica líder à condição. Claro. Exato. Não era por acaso. Pois. Mas este ano para jogam colocar depois de nós pressão. porque estavam na Liga Europa. Porque senão jogavam sempre antes vão também. continuar. Não é verdade. Portanto, este ano temos que aproveitar essa situação, vencer os nossos jogos, esperar que, pela escorregadela, houve uma agora, na semana passada, vamos ver agora. Vamos esperar. Ganhar os nossos jogos e depois ver. Exatamente. Temos que fazer a nossa parte. Então vai ser por aí o Porto, obviamente, vai tentar colocar pressão no Benfica e depois esperar pelas corregadelas. Exatamente, ou seja, o Porto se jogar sempre antes que o Benfica... O Porto jogará sempre antes do Benfica, enquanto o Benfica estiver na Liga Europa. Sim. Porque o Benfica joga à quinta-feira e depois jogará ao domingo ou à segunda, dependendo do calendário.
E, portanto, enquanto o Benfica estiver na Liga Europa, e vai estar pelo menos até nos quartos de final, jogará sempre depois do Porto. Portanto, o Porto tem que fazer o seu papel, ganhar o seu jogo. Ganhando o seu jogo, não é? Jornada após jornada, o Benfica vai entrar... O Porto vai ser, como diria a comunicação social o ano passado, líder à condição. E o Benfica, quando entrar em campo, sabe que não é líder, tem que ganhar o seu jogo. Neste caso aqui, em termos de desgaste, temos Benfica e Futebol Clube Porto, os dois em competições europeias, portanto aí também estão mais ou menos iguais. Sim, eu acredito que a passagem do Benfica na Liga Europa, além de beneficiar Portugal com pontos, acaba por beneficiar também, colocar em pé de igualdade aquilo que é a luta pelo campeonato. Quando uma equipa não joga a semana e pode descansar, realmente acaba por ter aí, tem-se notado, tem alguma vantagem. Mas se virem bem, o Benfica tem tido já alguma dificuldade em gerir os jogos. Tentou gerir novamente o treinador do Benfica o jogo com o Dinamo de Zagreb e acabou depois a colocar aqueles que seriam naturalmente os jogadores titulares, e o jogo acabou a ir a prolongamento. A cara toda no assador, como diria o Quinito. Exatamente. E o que é que acontece? Quando jogar com o Eintracht Frankfurt, que é uma equipa consideravelmente mais forte, tem uma linha avançada muito forte, até com um jogador que pertence às quadras do Benfica, mas que entretanto já estará em trânsito para um ex-jogador nosso, o Gonçalo Paciência, e portanto eu acredito claramente que nos quartos de final de uma competição europeia, seja a Liga Europa ou a Liga dos Campeões, já não há grande margem para estar a fazer uma grande gestão. Porquê? Porque os adeptos não vão aceitar que a equipa perca por 2 ou 3-0 numa competição europeia, quando tem a oportunidade de avançar mais, e é um título que nunca conquistaram. E por isso eu acredito que quanto mais se aproximar dessa data, se o Porto e o Benfica continuarem em pé de igualdade no campeonato, com a proximidade dos jogos com o Braga, que são os jogos, eu acredito, que decisivos, que são das duas deslocações mais difíceis que os dois clubes têm, então nesse sentido fico satisfeito que tenham as duas a oportunidade de jogar na Europa em máxima força e depois ver-se aquilo que conseguem fazer no campeonato. Muito bem, está fechado o segundo tema. Avançamos para o terceiro tópico de análise esta noite. Um dos temas mais controversos desta semana, as acusações de Lyon, ex-jogador do Rio Ave, atualmente no Chaves, a César Ventura, empresário ligado ao Benfica, em tribunal. Sob juramento, Lyon diz que foi aliciado por César Ventura, não só ele, mas também Cássio e Marcelo, antes de um jogo do Rio Ave frente ao Sport Lisboa e Benfica na temporada de 2015-2016. O jogador de futebol Lyon, atualmente no Desportivo de Chaves, revelou sob juramento em tribunal que o empresário César Boaventura tentou corrompê-lo para perder um jogo frente ao Benfica. A tentativa de aliciamento do empresário ao lateral direito aconteceu na época 2015-2016, quando o Lyon representava o Rio Ave e também envolveu o guarda-redes Cássio e o central Marcelo. Pode revelar em que circunstâncias é que o senhor conhece o senhor César Boaventura? Eu conheci. Ele disse que estava à procura para mim. Entretanto, a gente se encontrou e foi só dessa vez, em Vila do Conde, que me encontrei com ele. Nunca foi chamado num processo para prestar declarações referentes ao senhor César Boaventura? Sim. Foi naquela do processo das apostas com o Feirense, em que a gente tinha perdido o jogo também. E o Cássio também está nesse processo? Sim, ele falou comigo, falou da Espanha. Ele tentou-me comprar para o jogo do Benfica, só que nesse dia do jogo do Benfica não joguei, estava lesionado. Está a dizer que o senhor César Boaventura o tentou comprar para o jogo com o Benfica? Sim, a mim e ao Cássio. E ao Marcelo também. Estas revelações foram feitas durante uma sessão do julgamento que opõe Cássio a César Boaventura, acusado de difamação pelo guarda-redes, que atualmente joga na Arábia Saudita. No âmbito do mesmo processo, o diretor de comunicação do Rio Ave, Marco Aurélio Carvalho, confirmou estar a par destas abordagens do empresário aos atletas. Recorda-se de antes deste episódio, quer o Cássio, quer outros jogadores, terem feito alguma referência a uma abordagem do Sr. César Boaventura em termos de alterar a verdade esportiva de algum jogo? Não lhe sei precisar se antes, depois, mas chegou a ser falado, sim. Chegaram a falar, portanto. Estavam incomodados, revoltados? Sim, incomodados. Não lhe sei precisar se foi antes, se foi depois. Foi o Cássio?
Marcelo, salvo erro, Leão também. Não lhe sei precisar, mas o Cássio e o Marcelo foram os mais falados. De acordo com Lyon, as tentativas de corrupção de César Boaventura estão a ser tratadas pela Justiça noutro processo. Em declarações ao Porto Canal, César Boaventura refutou estas acusações. Tenho uma gravação do depoimento do Sr. Leão num tribunal a dizer que eu tentei corromper. Pronto, e agora? Isso vai dar origem a um processo em tribunal por difamação e ele vai ter que provar que eu tentei corromper. É simples. Meus senhores, o que é que vos parece tudo isto, começando aqui pelo Pedro? Olha, isto aqui já estamos enlameados até ao pescoço. Isto já não sei o que dizer mais em relação a estas situações. No ano passado, e é assim, em relação às declarações do jogador do Rio Ave, em tribunal... Jogador agora dos Chaves. Jogador dos Chaves, exatamente. Quando uma pessoa vai a tribunal e vai dizer que se passou isto e aquilo e aquilo outro, não vai mentir. Vai sob juramento? Exatamente. Senão era crime. Claro. Corre em crime, a não ser que esteja arguido. Uma pessoa com a condição de ser arguido pode mentir à vontade. Sim. Não é o caso. E não é o caso. E foi chamado a tribunal, como testemunha. Teve que prestar declarações, tem que dizer a verdade, tem que dizer aquilo que se passou. Agora, isto depois, como é que vai provar isto? Para poder dizer isso, é porque deve ter argumentos para fazer. Agora, eu queria tocar aqui num assunto que já tem um ano e que é relativo a isto, que nos primeiros dias de dezembro a SIC fez uma reportagem sobre o que se passou em Santa Maria da Feira, entre o Feirense e o Rio Ave, em que realmente os jogadores do Rio Ave foram aliciados para facilitar a vitória do Feirense e isto aqui tratava-se de uma questão de viciação de resultados. E nesta viciação de resultados, nesse fim de semana, houve muitas apostas em relação a este jogo. E, portanto, houve suspeitas. E o que é que fizeram? Cancelaram as apostas e esse jogo não entrou para as apostas porque atingiu um número elevadíssimo. E depois dessa investigação que a SIC fez, foi chamado um senhor à SIC, que é comentador residente, mas já há muitos anos, toda a gente conhece, de nome Ribeiro Cristóvão, que foi lá falar e que disse que estávamos num pântano, o futebol português vivia num pântano, que era preciso acabar com estas situações, que isto era uma vergonha, que a justiça tinha que atuar com celeridade, a justiça desportiva tinha que fazer o seu papel e teria que haver consequências, não podemos andar com isto e, portanto, desancou forte e feio nos jogadores do Rio Ave, tinha que haver castigos severos. O certo é que chegámos no dia 30 de dezembro, e eu sei que foi no dia 30 de dezembro, porque estava na véspera da passagem de ano, e eu estava prestes para sair para a passagem de ano. À hora do almoço, o Ribeiro Cristóvão é novamente convidado a ir à SIC para comentar o aliciamento aos jogadores, mesmo jogadores do Rio Ave, mas já agora em relação ao jogo com o Benfica. E o que é que acontece? O raciocínio do Ribeiro Cristóvão mudou como de água para o vinho. Então, já começou por dizer isto, houve muito rápido, que é para evitar imprecisões, e ele disse o seguinte, começou por dizer, isto é de lamentar, mas, calma, devemos aguardar. Portanto, aqui já não havia, o discurso mudou completamente. São apenas indícios e nada mais que isso. Isto não contribuiu para a pacificação do futebol português. E em vez de andarmos a falar e andarmos metidos nesta lama, devemos focar o nosso objetivo no Mundial de 2018. Ora, estávamos em dezembro de 2017. E concluiu com isto. Isto são apenas movimentos exteriores de alguém que quer impedir o Benfica de chegar ao pentacampeonato. E o jornalista retorquiu. Mas diga-me uma coisa, movimentos exteriores da parte de quem? E respondeu ele, bem, pois isto agora é que é um imbróglio. Quer dizer, acusou sem ter dito quem era
quem é que estava por trás disto tudo. Onde é que estão as provas? Portanto, este jornalista, e isto é o branqueamento que se está a fazer constantemente perante esta situação e outras, tudo para elevar o Benfica. O caso do Paulo Gonçalves, o Paulo Gonçalves não tem nada a ver com o Benfica. O César Boaventura, agora, também não vai ter nada a ver com o Benfica. E, portanto, depois aparecem estes jornalistas que não têm coluna vertebral e que andam aqui a brincar com isto e fazem de tudo só para assegurar o poleiro e o lugarzinho na televisão, nos caras que ocupam, fazem estas figurinhas. E reparem o que andou ontem. O ex-jogador Simão Sabrosa, que está como comentador na Sport TV, se não tem este tipo de comportamentos, também já tinha saído. Que inclusive andou ontem no fim do jogo, dizia, bem, o Benfica agora com estes 120 minutos, espero que isto os jogadores não fiquem sobrecarregados, porque há um jogo muito importante em Moreira de Cónegos e esperamos que ganhe. Portanto, isto é... mais. Paulo. Muito bem. Falando deste caso, eu diria que estarmos a falar de César Boaventura, para mim, é um pouco irrelevante. Estamos a falar de Benfica. Estamos a falar de corrupção. Estamos a falar do processo das apostas. Estamos a falar do Malachau. Estamos a falar disto tudo. E isto tudo, por muito que se queira dissociar do Benfica, é Benfica. Porque que eu saiba, o César Boaventura não é nenhum magnata. Não é um bom samaritano que pega em todo o dinheiro que tem e para o seu clube ganhar alicia jogadores. Portanto, nós sabemos, todos nós sabemos, qual é a origem disto, Benfica. E o que é que se pretende fazer? Dissociar, como sempre se faz, o Benfica de tudo isto. Porque se com o Paulo Gonçalves, que era impensável disso acontecer, foi possível, eu acho, sinceramente, que o César Boaventura muito mais fácil é de o fazer. Portanto, nós temos que referir muitas vezes que não é César Boaventura, nós estamos a falar do Benfica. Até porque a questão que eu deixo no ar é esta questão dos jogos da mala, sempre se ouviu falar muito à boca pequena. E até que isto veio à tona. E a questão que eu coloco aqui é esta. Não nos foquemos no César Boaventura. Foquemos-nos, porque o César Boaventura, nestas questões de jogo da mala, não é uma figura única. E a pergunta que eu deixo no ar é esta. Quantos Césares Boaventura ainda vão aparecer? E todos eles vão aparecer amando do Benfica. Portanto, o que nós nos temos que concentrar aqui é Benfica. E o Benfica está por trás de todos estes casos que nós temos vindo a assistir e, como o Pedro disse bem, estamos atolados de lama. E por muito que tentem de associar o Benfica disto tudo, nós temos que fazer o nosso papel e saber juntar as peças. E dizê-lo sempre sem nos calarmos. José. Bem, eu começava por recordar o seguinte. Este caso que veio agora a público do jogador do Rio Ave, antes de um Rio Ave Benfica, houve uma reportagem da SIC, eu até pensei que era essa que tu ias falar. Houve uma reportagem da SIC feita na Madeira, antes de um Marítimo Benfica, em que jogadores do Marítimo fazem, enfim, denúncias muito parecidas com esta que o jogador do Rio Ave faz agora. A única diferença é que foram denúncias feitas não em tribunal, mas foram denúncias feitas sem identificação dos jogadores perante um jornalista. Mas em tudo o resto, os atores envolvidos, o ator envolvido era o mesmo, a lógica envolvida era a mesma, antes também de um jogo do Benfica, no caso o Marítimo Benfica, neste caso o Rio Ave Benfica. Mas há outra semelhança. Esses dois jogos foram disputados na época 2015-2016. Como estamos recordados, na época 2015-2016, o campeonato foi disputado até ao fim, taco a taco, infelizmente não pelo Futebol Clube do Porto, que enfim, as coisas não correram bem e tivemos que mudar de treinador a meio da época, mas foi um campeonato disputado taco a taco até ao fim, entre o Benfica e o Sporting. Sporting no primeiro ano do Jorge Jesus. Eu recordo que nesse campeonato há um célebre jogo do Sporting em que o Jorge Jesus se vira para o fiscal de linha e diz: vocês vejam lá o que fazem, porque eu sei muita coisa. Jorge Jesus, que tinha saído do Benfica para o Sporting.
Portanto, estes casos passam-se época 2015-2016, que foi a primeira época do Jorge Jesus no Sporting, em que o Sporting joga até ao fim, taco a taco com o Benfica. Recordo, não é, que esse campeonato, se não estou em erro, na última jornada, ambas as equipas podiam ser campeãs ainda. Penso que o Benfica ganha esse campeonato 2 pontos. Por 2 pontos, diferença de um empate. E nós estamos aqui no Porto Canal a falar nisso, destes casos, e eu quase que me apetece dizer o seguinte: este caso é denunciado pelo jogador Lyon. Mas os Leões, que são o clube que terá sido supostamente prejudicado por causa destas manobras, estão calados. E isso é surpreendente, porque é evidente que cada clube tem que arrumar a sua casa e tem que tratar da sua casa. Mas também não é menos verdade que fatores externos condicionam jogos, condicionam campeonatos. E todos nós sabemos, porque já se passou connosco, que houve anos em que tínhamos a casa arrumada e não nos foi possível ganhar o campeonato. E a pergunta que eu deixo no ar aos Leões é se, perante uma denúncia de um jogador chamado Lyon, se vão continuar calados à espera que isto só se fale no Porto Canal, ou se a Sporting TV, se o Sporting institucionalmente vão pegar neste caso e vão exigir aquilo que eu, se fosse sportinguista, exigiria à direção do meu clube, que era levar este caso até às últimas consequências, apurar tudo o que tem que se apurar. Porque, de facto, a confirmar-se que isto aconteceu, o principal prejudicado nem sequer foi o Futebol Clube do Porto. O principal prejudicado foi o Sporting, que terá sido impedido nesse ano de ser campeão, e eu vejo os dirigentes do Sporting completamente calados perante isto. Paulo, para fecharmos este tema. Para fechar este tema, eu acredito que César Boaventura, na verdade, é um poeta. Aquilo que eu tenho a dizer que é um poeta, porque, na verdade, ele vem dizer que ele vai desafiar o atleta Lyon a provar aquilo que foi feito. O Lyon pode não conseguir provar, mas lá porque o Lyon não consegue provar não quer dizer que aquilo não tenha acontecido. E quando eu digo que ele é um poeta e que nos merece imenso respeito, ainda há dias ele conseguiu dizer que, por exemplo, eu gostaria de saber como é que ele provava, por exemplo, que o Marega tinha sido tratado com um medicamento infiltrado que era o Meldonium. Portanto, da mesma maneira que o Lyon lhe diz isso sobre ele vai-lhe propor um processo em cima, então quase que podíamos ter o país inteiro uma diferença, Paulo, é que uma grande diferença. Não. No tribunal. E ele ainda há dias chamou de gaysola a um diretor de comunicação na sua página de Facebook, que é uma linguagem muito própria ao nível do melhor que se faz, do respeito pelo género e a opção das pessoas. Por isso, enfim, merece-nos tanta credibilidade que o melhor é deixar estes processos correrem, porque eu não sei se está relacionado com o Benfica, se está relacionado com casos de apostas, mas quer dizer, o que eu acho é que o César Boaventura representa tudo aquilo que não está bem no futebol português, porque é desejável que este tipo de pessoas que têm este tipo de comportamentos, que têm este tipo de linguagem, que têm este tipo de postura, o ideal era que se manifestassem nas suas redes e que a comunicação social desse voz realmente aos verdadeiros intervenientes do futebol. E por isso, para poetas destes, eu confesso, prefiro ouvir e ver outras coisas. É um caso importante e tem que ser resolvido na justiça. E quanto ao que disseram, eu acho que os portugueses saberão ler nas entrelinhas. Avançamos então para o último tema desta noite, que tem a ver com a equipa de sub-19 do Futebol Clube do Porto, a equipa orientada por Mário Silva, que no último fim de semana derrotou de forma expressiva o Sporting por 5-1 e na última quarta-feira no Olival bateu o Tottenham por 2-0 e garantiu assim a qualificação para os quartos de final da UEFA Youth League. No final do encontro, Diogo Leite e Mário Silva falaram ao Porto Canal. O defesa central dos azuis e brancos enfatizou a importância da união do grupo para a vitória. Já Mário Silva foi muito claro. Os sub-19 querem mesmo vencer a Youth League. Estamos muito felizes. Mais uma vitória importante. Passamos aos quartos de final e continuamos fortes e preparamos já o próximo jogo. O que é que fez a diferença hoje? Acho que principalmente foi a união do grupo.
controlamos o jogo, tivemos mais bola, criamos mais oportunidades e no fim o resultado caiu por nós. Muito satisfeito com os jogadores, é fantástico. Depois de um jogo difícil no fim de semana com o Sporting, em que exigiu muito de nós a todos os níveis, uns dias depois fazer este jogo contra o Tottenham, uma equipa sinceramente muito forte. Nós analisámos a equipa do Tottenham e não foi por acaso que foram ganhar a Barcelona, empataram em casa com o Barcelona, que é o atual campeão europeu. Uma equipa muito forte, mas acho que uma palavra enorme para os meus jogadores, de parabéns, porque foram fantásticos e agora continuamos. Quem chega a esta fase e chega aos quartos de final tem, como é lógico, aspirações a ganhar a competição. Todas as equipas que estavam já nos oitavos têm aspirações a ganhar a competição. E nós não fugimos à regra. Sabemos que o trabalho que foi feito ano passado foi bem feito. Queremos ter a pressão de querer superar, agora sabemos que ainda falta. E sabemos que ainda nos falta ultrapassar um adversário que seja qual for, que vai ser muito difícil, mas acima de tudo, e felizmente mais uma vez jogamos em casa, com o nosso público que hoje, apesar de ser um dia da semana e às 11 da manhã, compareceram e ajudaram-nos, e espero que na próxima jornada nos ajudem e possamos chegar à Final Four, que é o nosso desejo e a nossa ambição. Esta equipa dos Sub-19 está de facto a deixar sinais muito animadores. Pedro, estamos a falar de uma equipa que está nos quartos de final da Youth League e também no topo da fase final do Nacional de Sub-19. Sim, é uma equipa que já tem algum tempo de formação, é uma equipa que já joga junto há algum tempo, tem jogadores de muita qualidade, com muito potencial, e alguns que já foram chamados à equipa B e inclusive para treinar com a equipa principal. Hoje ainda eu ouvi Sérgio Conceição na conferência de imprensa que agora durante a paragem dos 15 dias para compromissos das seleções nacionais disse que inclusive que ia chamar jogadores desta equipa de sub-19. No Olival, o Futebol do Porto e depois, teve um início consistente. Penso que esta equipa está a atingir feitos muito importantes. Está a liderar... Estamos a ver de resto imagens dessa grande vitória frente ao Tottenham no Olival. Exatamente. Está a liderar o campeonato da fase final de apuramento do campeão, juntamente com o Benfica, tem os 10 pontos, com 4 jogos, e tem dado provas na Youth League, que é das melhores equipas da prova. Paulo, quando falamos dos Sub-19, falamos inevitavelmente de Fábio Silva. Sim, falamos de Fábio Silva, que tem 16, não é? 16 anos, 16 anos e que está no Sub-19, o que é o que demonstra realmente, porque não é um caso único, é o mais novo, é verdade, mas não é um caso único no Sub-19 de nós termos jogadores que estão a jogar em escalão acima. Isso demonstra a qualidade desses jogadores, é muito bom para a evolução deles. E o que nós vemos e o que temos visto nos últimos anos, efetivamente, da parte da formação do Futebol Clube Porto, é uma evolução grande, uma evolução muito positiva, inclusivamente em termos de vendas que nos últimos anos conseguimos fazer as vendas conseguimos fazer ou fomos obrigados a fazer. Depende aqui um bocado da perspectiva, as vendas do André Silva, do Diogo Dalot, do próprio Rubem Neves. Quer dizer, isso demonstra a qualidade e o patamar de qualidade em que está a nossa formação. Apesar de nós vermos toda a propaganda que é feita a outras formações, nós, coitados, sem nenhuma formação, Youth League, quem lá está, nós mais uma vez. Como sempre, ao nível da equipa principal, o Sub-19 também. E, portanto, as formações fantásticas e que têm toda a imprensa por trás. Onde é que estão? Eu não os vejo. Em termos de campeonato nacional, estamos a lutar e estamos na luta pelo primeiro lugar, portanto já fomos empatar a casa de um dos grandes rivais. O outro rival acabou por ser esmagado no Olival por 5-1 e, portanto, aquilo que nós podemos esperar, e também acho que o Mário Silva, desde que pegou neste escalão, tem feito um trabalho, ainda tem potenciado mais esse trabalho e, portanto, o futuro para nós é risonho e, como disse o Pedro e o Sérgio Conceição lhes disse, os jogadores aos poucos vão sendo integrados na equipa principal, vão se habituando a um novo ritmo em termos de treino e eu acredito que o ter jogadores da formação, como temos este ano, o Bruno Costa, como temos o Diogo Leite, quando jogaram, é verdade que jogaram um pouco, mas não comprometeram, portanto, e estão ao nível e têm perfeitamente nível para jogar, portanto, nós podemos acreditar que o futuro para nós em termos de formação será risonho.
José, e aquilo que fica, enfim, da observação desta equipa do Sub-19 é, de facto, pelo menos há condições para repetir a Final Four. O Futebol Clube do Porto, ano passado, esteve em Nyon, na Suíça, perdeu frente ao Chelsea, esteve a ganhar por 2-1 até aos 86 e depois acaba por consentir o empate e perde nos penaltis por 5-4. Por aquilo que se tem visto, há pelo menos condições para chegar à Final Four. Eu penso que sim. Eu acho que aquilo que nós estamos a ver este ano é resultado de um trabalho que já tem vários anos. E é isso que eu gostava de sublinhar. Portanto, há um trabalho que, eu diria, do tempo até em que o Folha era treinador da nossa equipa de júniores. Se olharmos um bocadinho para trás e vemos os jogadores que jogaram com ele e onde é que eles estão neste momento. O Folha foi, se não estou em erro, 2 vezes campeão nacional da equipa de júniores. Depois passou para a equipa B. E o que se tem visto é que este trabalho, que começou já há uns anos, é um trabalho que tem dado vários tipos de frutos. Não é só o fruto de ganhar campeonatos sub-19, de chegar a uma Final Four da Youth League. Isto tem dado resultados em termos daquilo que eu considero que é o mais importante disto tudo, que é o desenvolvimento de um lote de jogadores que tem alguns com idade juvenil e que jogam nos júniores, outros com idades de júniores e que jogam na equipa B, alguns ainda que além de jogarem na equipa B, já jogaram na equipa A. Há bocadinho estávamos a ver o Diogo Leite. O Diogo Leite, que jogou agora pelos Sub-19 na Youth League, é o mesmo Diogo Leite que joga regularmente na equipa B e que no início deste campeonato fez vários jogos pela equipa principal. Sem comprometer e marcou o golo. Esta política que, de alguma maneira, puxa pelos jogadores, lhes coloca desafios acima até daquilo que, teoricamente, seria o desafio da sua faixa etária, tem puxado por eles e tem dado diversos tipos de resultados. Quando há bocadinho o Paulo falou que nós, para além disto tudo, também já transferimos, não é só o Seixal, o Olival também transfere jogadores para o estrangeiro, e o Paulo citou o caso do André Silva, o caso do Ruben Neves e o caso do Diogo Dalot. Eu recordo que o Ruben Neves é chamado pelo Lopetegui para jogar na Liga dos Campeões com 17 anos. Portanto, tudo isto, acho eu, tem que ser visto numa lógica mais alargada e, obviamente, o Mário Silva está a ter imenso mérito, mas há aqui um trabalho que vem de trás e o Mário Silva também está a tirar partido desse trabalho. Basta, aliás, olhar para a equipa que ele apresentou contra o Tottenham, que tinha lá Diogo Queiroz, Diogo Leite, Diogo Costa, portanto, todos jogadores têm sido potenciados em diversos escalões acima da idade. Paulo, há aqui, de facto, sinais muito interessantes em relação ao futuro. Há sinais interessantes, quer dizer, a presença constante nestas provas. Podemos falar da Youth League, podemos também falar da Youth Premier League, em que temos jogado também, e os resultados recentes no Campeonato Nacional de Júniores, mas eu acredito que é importante, e penso que muitas vezes nos esquecemos disto, que é o trabalho que vem, não é só eu já disse bem, mas ainda antes disso, vem desde o Sub-11, vem da capacidade do clube ter uma boa estrutura ao nível daquilo que é o scouting, da observação, a metodologia de treino que tem sido desenvolvida até então. Por isso é um trabalho que muito para um jovem que passa 5, 6 anos, 7 anos na formação do Futebol Clube do Porto, é um trabalho longuíssimo que é preciso fazer, com imensas dificuldades, com dificuldades também muitas vezes em perceber onde é que está o talento, saber esperar pelo talento, saber incutir dificuldade e a capacidade de reagir à adversidade nestes mesmos jogadores, porque muitos deles, a dificuldade depois às vezes é mais do âmbito emocional do que do âmbito técnico. Muito e por isso eu acredito que está tudo em aberto. Podemos ir mais longe, vamos defrontar, só para concluir, o líder da Liga Dinamarquesa de Sub-19, que eliminou o Manchester United e a Roma na fase de grupos, e portanto vai ser um desafio interessantíssimo de seguir. Muito bem, está tudo dito por hoje. Muito obrigado por terem vindo a este Universo Porto de sexta-feira. Já não temos tempo para falar do handball nem do hóquei e patins, mas fica essa nota. Este fim de semana marque na sua agenda Futebol Clube do Porto Sporting em hóquei e em patins no sábado às 17 horas e no domingo às 16 Futebol Clube do Porto Sporting em handball e, claro, o pré-match amanhã em torno do Futebol Clube do Porto Marítimo às 20h30 no Estádio do Dragão, jogo da 26ª jornada da Liga. Da minha parte é tudo. Boa noite
Bom fim de semana.